Fora da política não há salvação. Um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto. Este Fora da Política Não Há Salvação vai tratar das eleições municipais de 2024. De alguma forma, a gente já entrou nesse tema no episódio que nós fizemos tratando aí do fenômeno Pablo Marçal, né, com o professor João César de Castro Rocha. Mas talvez ali a discussão mais do que as eleições municipais fosse esse fenômeno no campo aí da extrema-direita, um fenômeno que surge na disputa municipal, especificamente na disputa municipal na cidade de São Paulo, mas que acabou a partir daí, de alguma forma, se nacionalizando e se transformou num fenômeno político que chamou a atenção do país inteiro para a disputa paulistana. Insisto, acho que mais pela questão dessa disputa que se dá no campo da extrema-direita do que propriamente por uma questão muito de atenção à eleição municipal na cidade de São Paulo. Só que, independentemente disso, há eleições municipais correndo país afora. Muitas pesquisas de opinião e pesquisas de interesse, né, e de intenção de voto têm surgido nos últimos dias, nas últimas semanas, né, mostrando, inclusive em alguns casos, resultados bastante disparatados, né? Uma pesquisa recente, me permito falar de novo da cidade de São Paulo, uma da Atlas, outra da Quest, outra da Datafolha, saída todas na mesma semana, cada uma mostrava um resultado diferente. A gente fica se perguntando, afinal de contas, o que está acontecendo, por que pesquisas realizadas quase que simultaneamente produzem resultados tão distintos, né? Será que as pesquisas estão errando? Mas é claro que você tem pesquisas sendo realizadas em várias outras cidades do país, sobretudo, claro, nas capitais e nas cidades maiores, e esses dados têm chegado para nós por meio da imprensa, né? Sobretudo porque alguns institutos grandes, como Datafolha, como Quest, né? Como o próprio IPEC, mas que esse ano parece que ainda não soltou nenhuma pesquisa mais importante, tem aí publicado essas pesquisas e elas vêm a conhecimento do público. A gente vê casos de cidades como Recife, por exemplo, que o prefeito está nadando de braçada muito à frente, o prefeito João Campos, que concorre à reeleição. A gente vê uma situação mais ou menos parecida na cidade do Rio de Janeiro, com Eduardo Paes. Esses dois aí, ao que tudo indica, deverão ganhar no primeiro turno, né? Também o prefeito Bruno Reis, né, da cidade de Salvador, é outro prefeito que está aí por larga margem à frente dos seus adversários, mas temos outros cenários que são cenários muito mais competitivos. Porto Alegre, né, por exemplo, é uma cidade em que o atual prefeito está disputando com a deputada Maria do Rosário do PT e eles estão ali palmo a palmo disputando a tentativa, no caso dele, de reeleição e a dela de eleição, né? E claro que os efeitos que teve no Rio Grande do Sul, o desastre das inundações e na cidade de Porto Alegre em particular, isso conta lá. Em outras capitais do país, em Goiânia, a gente vê, até de forma relativamente surpreendente, uma delegada, só que candidata pelo PT à frente. O surpreendente não é ela ser delegada, está na frente de Goiânia, ela ser do PT e está na frente em Goiânia. Mas por que será que o PT lançou justamente uma delegada lá? Será que é porque o tema da segurança pública vem se tornando um tema importante na discussão política no país nesse momento? Pesquisas têm mostrado isso, que em vários lugares do país, segurança pública virou um assunto não só de preocupação dos cidadãos de maneira mais geral, mas inclusive um assunto que se torna tema de campanha. O prefeito Eduardo Paes, inclusive, nessa semana, numa sabatina que ele foi submetido pela Rádio CBN, criticou o seu adversário Alexandre Ramagem, o candidato bolsonarista no Rio, porque o Alexandre Ramagem, segundo ele, estaria cometendo um estelionato eleitoral ao prometer melhorar a segurança pública no Rio de Janeiro a partir da prefeitura. Dizendo que isso aí não é assunto de prefeito, isso aí é assunto do governador. O governador Cláudio Castro tem uma gestão que é a pior da história no Rio de Janeiro em termos de segurança. Enfim, o assunto comparece à disputa municipal. Então, talvez isso não só explique esse debate no Rio, mas também, claro, a questão que surge em Goiânia, com essa delegada petista ali aparecendo na frente nas pesquisas. A gente tem também na cidade de São Paulo um coronel da PM como vice do atual prefeito,
Ricardo Nunes, que concorre à reeleição, né? Tem também uma disputa de gente das forças de segurança, né? Agentes de segurança que concorrem nas eleições para vereador, inclusive usando suas patentes, né? Delegado fulano disso, delegada fulana daquilo, coronel, capitão, tenente, sei lá o que mais, né? Policiais concorrendo nessas disputas. Por quê? Porque mobiliza, de novo, esse tema da segurança. Enfim, há uma infinidade praticamente de assuntos, afinal de contas, são 5.569 municípios no país em que ocorre essa disputa para prefeito e para vereador. É bom lembrar disso, né? A gente fala muito da eleição para o executivo, da eleição majoritária no nível municipal, e esquece da eleição proporcional, a eleição para o legislativo, para as câmaras municipais, mas que são fundamentais, inclusive porque os prefeitos não governam sem os vereadores. Em algumas cidades, inclusive, as câmaras assumem um grande protagonismo. Me permitam, de novo, falar da cidade de São Paulo, onde o presidente da Câmara, Milton Leite, ele é apontado por muitos como o verdadeiro prefeito da cidade, o homem mais poderoso da cidade. É um vereador, não é o prefeito. Enfim, é preciso abordar todos esses temas quando se fala em disputa municipal. Enfim, e para poder tratar desse assunto, eu trouxe dois pesquisadores que têm se dedicado a esses estudos sobre o processo eleitoral, sobre inclusive o processo eleitoral no plano municipal. Né? Os dois fazem as suas pesquisas de pós-doutorado no CEPESP, o Centro de Política e Economia do Setor Público da Fundação Getúlio Vargas em São Paulo, né? E eles são o Lucas Gelap, que é mestre em ciência política pela UFMG e doutor em ciência política pela USP, e o Marco Faganello, que é mestre e doutor em ciência política pela Universidade de Campinas, a Unicamp. Eu quero aqui agradecer muitíssimo aos dois por terem topado fazer essa conversa. A gente grava esse episódio aqui no dia 13 de setembro, sexta-feira, em cima da hora, inclusive, para editar e subir esse vídeo e também o áudio, né, nos podcasts, o vídeo no YouTube. Quero agradecer muitíssimo a eles terem topado fazer essa conversa e começo perguntando, e aí acho que o Lucas podia começar respondendo. Dando uma olhada aí para o cenário mais geral, Lucas, o que a gente pode dizer que está acontecendo no processo eleitoral municipal no Brasil nesse ano de 2024? Por favor. Bom, Cláudio, tudo bem? Obrigado pelo convite. Fico muito honrado de estar aqui Fora da Política Não Há Salvação. Eu ouço sempre, acho uma iniciativa fantástica para a comunidade da ciência política e também dos interessados em política, né? Tenho vários amigos que não são cientistas políticos que me falam: você ouviu a entrevista no Cláudio e tal? Então, já aproveito e mando um abraço para a turma. Vamos ouvir você agora. Eu vou perguntar, você ouviu a sua própria entrevista? Tá? Pois é, eu não gosto de ouvir minha voz, não sei vocês, mas vamos lá. Bom, Cláudio, eu acho que para começar falando um pouco desse contexto bem mais geral, é muito difícil falar, né, de 5.569 eleições simultaneamente. Mas acho que um bom ponto de partida, eu vou acabar citando muita coisa, gente, mas tentando deixar todas as referências para vocês, tem um artigo recente da Marta Mendes, da Federal de Juiz de Fora, e do professor Paulo Dávila, da PUC-Rio, da UERJ, que eles falam sobre as câmaras municipais no Brasil. Eles fazem, né, um compilado de estudos sobre câmaras municipais no Brasil. Né? E o que eles chamam a atenção, acho que uma coisa interessante da gente pensar, é que tem duas abordagens que a literatura geralmente faz. Uma é que focada nas novas experiências de participação, de inovações democráticas, né, numa visão mais positiva. E tem uma visão meio negativa que fala, né, que câmaras municipais governistas, clientelistas, as práticas clientelistas devido à proximidade entre políticos e eleitores, dado que o vereador é aquele que está mais próximo da população local, mas que, na verdade, a gente tem vários estudos mostrando que o cenário não é exatamente esse. Né? Por exemplo, a Marta Mendes tem um outro artigo na Opinião Pública sobre governismo no nível local, né? Então ela fala assim, não é que os vereadores eles aceitam simplesmente o que o prefeito está colocando. Eles se veem como parceiros na construção das políticas públicas e muitas vezes como fiscalizadores, né? Fazendo essa fiscalização do executivo municipal. O Bruno Martins Pessoa acabou de defender a tese dele na USP, ele fala de cassação de prefeitos, né? Impeachment de prefeitos, basicamente isso. E a gente fica assim, putz, impeachment, tudo bem que está se tornando, acho que um artifício um pouco mais comum nas democracias presidencialistas, mas não era tão comum até 10 anos atrás. Mas o Bruno nos mostra que em 20 anos, né, usando dados do estado de São Paulo que ele coletou, que isso é um fenômeno muito mais comum do que a gente imaginava, né, de tentativas de derrubada de prefeitos. Né? Ou seja, se estão tentando derrubar o prefeito é porque a Câmara Municipal está agindo. Então, assim, ou seja, né, esse cenário
que a gente é muito comum, a gente vê no senso comum, né, às vezes na imprensa, de clientelismo, de vereadores pelo pitoresco, pelo anedótico, mas não, são figuras importantes que estão próximas da população, né? Não por acaso a ciência política já mostra isso, tem um artigo legal do Bruno Speck e do Vitor Peixoto sobre isso, mas isso é bem claro nos dados descritivos. A participação nas eleições locais ela é maior do que nas eleições gerais, né? Então, a abstenção nas eleições para presidente ela é maior do que a abstenção nas eleições para prefeito, por exemplo, né? O que para a gente é meio inusitado, né? Eu falei isso numa mesa anteontem, na quarta-feira, na Unicamp, que eu, por exemplo, fiquei muito mobilizado na eleição de 2022. Depois que a eleição de 2022 passou, que eu percebi o tanto que eu estava maluco durante aquele período ali. Então a gente tende a achar que está todo mundo assim, mas na verdade nós somos, né, a ponta da curva, né, de interesse em política, né? As pessoas no geral não estão, então elas estão comparecendo mais nas eleições municipais, né? Por que isso está acontecendo? A gente ainda não tem uma resposta. Tudo que o Bruno e o Vitor avançaram no artigo foi falar, olha, esse efeito é condicionado no tamanho do município, entre outras coisas. Então tem várias hipóteses legais, mas algo está acontecendo por aí na política local que está no dia a dia das pessoas, né? Então, acho por isso que é essencial até a gente aproveitar essa oportunidade para tentar sair um pouco dessas capitais. Essas capitais, está todo mundo discutindo elas o tempo todo, né? Acho que tem um dado legal, Cláudio, assim, eu vou falar de uma outra capital, mas você falou de João Pode Campos, falar à Eduardo vontade. Paes, mas a maior intenção de voto, acho que em capitais hoje, salvo engano, é Dr. Furlan, prefeito de Hum, Macapá. Tem, salvo engano, 90% de intenções de voto nossa, nas é pesquisas quase mais assim recentes. um percentual de ditador que faz eleição para se plebiscitar, né? De certa maneira. Pois é, então, assim, e é bem comum grandes vitórias, assim, não é algo completamente inusitado. A gente tem várias eleições de um candidato só, muitas candidaturas, muitas eleições de dois candidatos. Então, eu brinquei esses dias com os amigos que eu tô igual pinto no lixo na eleição municipal, eu adoro. Eu pesquiso isso há 10 anos, eu adoro e vai ser um prazer falar com vocês nessa hora por aí. Muito bom. Agora, você falou esse negócio um pouco das eleições, né, para o interior do país, né, desses 5.569 municípios, é um número que a gente tem até, às vezes, dificuldade de lembrar, e dos quais a gente não tem muita pesquisa, do ponto de vista não da pesquisa acadêmica, eu estou me referindo, também talvez um pouco a pesquisa acadêmica, mas eu estou pensando dessas pesquisas de intenção de voto, né, então a gente não fica sabendo o que vai acontecer, né? E são eleições que são eleições muito importantes porque elas criam, para além da própria realidade municipal, né, elas conformam um cenário político que, por exemplo, depois vai conformar a eleição para a Câmara dos Deputados, a eleição para o Congresso, né? Já que você fez aí citação de trabalho de alguns colegas, falar de de colegas em comum, né, no CPF, tem um artigo muito interessante do Jorge Velino, do Ciro Birman, do Leonardo Baroni, né, que eles falam do que eles chamam de coteio reverso, né, aquele efeito de uma eleição puxar a outra, e que é reverso por quê? Porque não é a eleição mais alta no nível federativo que puxa mais baixo, mas é o contrário, né? A mais baixa que puxa mais alta. Você faz uma eleição para prefeito e vereador, você cria uma base, uma rede de sustentação ali que no território vai ocupando espaço e ajudando na estruturação da eleição de deputados e depois alavanca a eleição desses deputados, né? Marco, quer aproveitar o gancho? E você que é o cara que manja do território e falar um pouco disso também, por favor? Sim, muito obrigado pelo convite, Cláudio. Pois eu tenho alguns estudos, né, em que eu falo exatamente sobre isso também, sobre essa relação entre a política local e a política nos outros níveis, né, especialmente sobre a questão da fragmentação partidária. O meu trabalho de doutorado foi exatamente nesse sentido, onde eu tentava mostrar como também a política local era um fator importante para a fragmentação partidária do Brasil como um todo, né? Ela tinha o seu papel, e exatamente tá um pouco nessa ligação entre essas duas arenas, porque uma vez que você tem muito partido sendo votado para o Estado, você também vai ter muito partido sendo votado para prefeito, né? E aí você tem uma lógica aí de formação de alianças que vai favorecendo o partido que é favorito a vencer uma política local, para prefeito, por exemplo, ele precisa ter uma gama de coalizões muito grande. Então, essa coalizão vai cada vez ficando maior, porque você está tendo cada vez mais partidos, né?
E isso vai tendo uma consequência que nós chegamos aí até, que vai se dar no Congresso Nacional, né? Nós chegamos aí até mais de 30 partidos no Congresso. Mas agora que é interessante, né? Porque agora com o fim da regra de distribuição de cadeiras pela coligação, né? Como aconteceu, com o fim com a proibição da coligação para vereador, né? E para cargos legislativos, a gente, acho que por causa desse efeito, porque essa regra ela tinha um papel muito importante para esse efeito da fragmentação, que acho que não vale a pena a gente entrar aqui, mas com o fim dela, a gente tem agora um processo inverso, né? Um processo que a gente está vendo aí de diminuição do número de partidos, né? Muitos partidos sendo fundidos, entrando em outros partidos, alguns partidos deixando de existir, né? Então você está tendo... E como que isso vai se dar agora na eleição municipal? Isso é algo que a gente está querendo ver. Porque é isso esse que é o problema também, né? A gente fala muito de eleição municipal antes da eleição acontecer, a gente está falando, na verdade, das eleições das metrópoles, né? Nas principais capitais. Raramente, a gente não está falando muito do interior, inclusive que o interior, a gente fala de 5.500 municípios, mas a gente tem que lembrar aí que eu acho que 80% é até 20 mil, né, habitantes. É mais ou menos isso, né, Lucas? Então, nós estamos falando de que 80% do Brasil, mais ou menos, são pequenos municípios, né? Ou seja, eu imagino que a política nas capitais tem um poder midiático, né? Mas não só, né? Claro que a gente pode falar que São Paulo tem uma influência grande, às vezes o que acontece em São Paulo às vezes se reflete muito na disputa da eleição presidencial, né? Mas existem outras coisas acontecendo. Por exemplo, a distribuição de cadeiras no Congresso também vai depender um pouco da distribuição de prefeituras pelo Brasil, né? A força desses partidos nessas arenas vão depender muito da força nesses pequenos locais, no conjunto de cadeiras que eles ocupam nas prefeituras e de Câmara de Vereadores, né? Então, é isso. Mas gostaria também de reforçar essa ideia que o Lucas jogou aqui, que é isso, a política local, existe política na política local, acho que esse é o ponto, certo? Existe política, é isso. Não é política no sentido, você está querendo dizer o que? Dessa disputa partidária, todo o jogo de formação de coalizões, esse tipo de coisa, é isso? É difícil dizer, eu acho que existem disputas partidárias, assim, mas, claro, atreladas ao local, mas existem grupos de interesse, é isso, né? Política é isso, né? Existem grupos de interesses organizados em um território. Esses grupos de interesses vão, dentro das regras do jogo democrático, vão ou conflitar, ou vão dialogar, enfim, nesse sentido, né? Mas não são puramente interesses particulares, né, de indivíduos, né? São de grupos mesmo, né? De grupos enfim, a política é feita disso, né? E que se estruturam, se organizam, né? Exato. Política é isso. Para mim, política é isso, né? A luta dos grupos organizados pelo poder social. Essa é a definição que eu tenho de política na cabeça, né? E é isso que acontece nas prefeituras, né? Está sempre acontecendo porque não é puramente clientelismo, não é o Brasil ainda, não é o Brasil ainda que lindamente tivesse, eu acho, não é o Brasil do coronelismo, encher de voto, né? Aquela coisa, ainda que o trabalho seja exatamente, não fale só exatamente disso, né? Acho que criou-se uma imagem que não é exatamente uma imagem de controle, né, de elites locais sobre o eleitorado, que compram o eleitorado, aquela coisa bem caricata, vamos dizer assim, da política brasileira, né? Já foi talvez mais verdadeira em outros momentos do que é hoje, né? Claro que deve existir também, né? Sim, já foi mais verdadeira. Eu acho que a institucionalização tem um papel, realmente, que é algo que nós da ciência política temos agora estudando, que realmente não existe muito trabalho sobre política local, né? Eu acho que agora eu acho que tem uma questão tecnológica aqui também. A gente está conseguindo estudar mais dados, né? Com Big Data, com a programação. Então a gente consegue de fato agora fazer uma ciência política baseada em dados municipais, baseada nos 5.500 municípios, né? Baseada em sei lá, a gente já tem um banco de dados aí que a gente trabalha aí com, se pegar todas as eleições, né? O último
banco de dados que eu estava trabalhando com o Lucas tem 44 milhões de linhas, né? Então, Nossa. é muita coisa, né? Ou seja, mas só agora que a gente é capaz disso, né? Até os anos 2000 já era um pouco difícil, né? Já não tinha computador para ter tudo isso de dado, você não tinha velocidade, né, de processamento, etc. Acho que a ciência política no Brasil está mudando um pouco para isso, né? E acho que eu, o Lucas, e muita gente está fazendo parte desse movimento agora. Agora, deixa eu só pegar um gancho de uma coisa que você falou, que é essa questão, o Marco, você falou, você usou essa imagem do coronelismo inchado e voto, né, desse controle, né, o livro clássico lá do Vitor Nunes Leal, né, desse controle dos coronéis sobre os seus garrotes de eleitores, como chamavam, né, o chamado voto de cabresto, esse tipo de coisa. Agora, por outro lado, a gente tem toda uma discussão que vem surgindo, e aí mais nas grandes metrópoles do que propriamente nos municípios menores, que é do crime organizado, controlando certos territórios, e aí muitas vezes interferindo no processo eleitoral. Por exemplo, tem candidato que entra aqui, tem candidato que não entra, né, constrangendo o eleitor. Isso talvez mude um pouco de figura, né? Esse processo, eu diria, não para voltar àquele modelo coronelista, né, que era muito mais característico do Brasil pré-45, do que propriamente de uma democracia completamente plena, desabrida, sem qualquer tipo de impedimento, né? Porque, e no certo sentido, talvez até mais complicado sob alguns aspectos do que aquilo, né? Porque aí a gente está falando de bandidagem no sentido expresso, né? Controlando o território e influenciando no processo eleitoral. Sim, acho que o México é um grande exemplo disso, né? Você tem a divisão territorial agora controlada por grupos organizados, né? Acho que a gente tem esse problema no Rio de Janeiro, né? Com bastante força. Mas em São Paulo, bom, a gente tem a questão do PCC que está entrando, né? A gente vê aí com o Paulo Marçal, então já começa a ter um certo movimento. Acho que já existia esse movimento, porque você já tem um controle, por exemplo, do PCC com as creches em São Paulo, né? Que, inclusive, não deu tanto dor de cabeça, mas deu algum bafafá aí na mídia para o Nunes, né? Você tem aí uma questão de grupos ligados ao crime organizado, ao PCC em São Paulo, tentando, financiando creches, né? Entrando nessas creches para poder ter o dinheiro de acesso a esse dinheiro público. E você tem aí agora, acho que isso é um reflexo disso, né? Acho que também porque acho que agora nós temos um movimento de direita mais organizado, vamos dizer assim, mediaticamente, né, na figura do Bolsonaro. Acho que o Bolsonaro conseguiu congregar esse pessoal mais do que o PSDB conseguia, né, no passado, em torno até de valores de direita, né? Acho que não estavam tão presentes no passado. Ele traz essa questão da segurança pública para o debate, né, e a gente está vendo agora que os prefeitos estão abraçando esse debate, né? E o que é um pouco estranho porque porque não é exatamente a área de atuação institucional do prefeito atuar na segurança pública. Ele não tem controle sobre a polícia que é do Estado, não é? Que é quem efetivamente faz o controle da ronda ostensiva, né, no território. Mas agora se está se instrumentalizando a ideia da GCM, né, das guardas civis municipais, como uma polícia que o prefeito controla, né? Uma polícia que a princípio era e ainda é muito mais patrimonial, mas que vai aos poucos, ao longo do tempo, se transformando também numa segunda força ostensiva na cidade, né? Ali no centro de São Paulo, aqui no centro de São Paulo, a gente tem muita base da GCM, não é? Fazendo ali o controle do território. As guardas municipais são polícias que, a princípio, nasceram para serem polícias de patrimônio, né, de proteção do patrimônio público, mas que, ao longo do tempo, vieram se transformando e para ter um caráter também de ronda ostensiva, como faz a Polícia Militar, né? Então, hoje, ela é quase uma força auxiliar da Polícia Militar na cidade de São Paulo, né? É claro que ela não investiga, ela não vai tanto a campo, mas você tem, por exemplo, a Guarda Civil Municipal hoje, ela é muito importante, por exemplo, para a questão da Maria da Penha, né? Você tem muitas guardas municipais femininas que são as primeiras a fazerem a abordagem
sobre casos de violência contra a mulher, por exemplo, né? Eu conheci em Guarulhos uma guarda totalmente voltada para isso. Tem um nome que eu não me lembro agora, mas são patrulhas da Guarda Civil Municipal voltadas para a questão da violência feminina, né? Ou contra as mulheres, né? Isso, contra as Porque mulheres. não parece que é a mulher batendo no marido, né? Violência feminina. Não. Que mais? E também eu vi que eu estava vendo algumas campanhas, as campanhas na televisão, né? E eu vi que o Boulos também abraçou essa ideia aqui em São Paulo, não é? Ele fez um programa exatamente falando sobre isso, sobre a ampliação da Guarda Civil Municipal. Se eleito, ele iria ampliar a Guarda Civil Municipal e aumentar o salário da Guarda Civil Municipal. E foi no mesmo dia em que, alguns minutos antes ou depois, eu lembro, o Nunes também falou a mesma coisa. Aliás, o mesmo discurso, né? Vamos ampliar e tal. Então, essa questão ela está entrando acho que por um anseio da população, também por questão da criminalidade e dos grupos de crime organizado também estão na pauta do dia. A violência é uma questão urbana por excelência também, vamos dizer assim, né? Ela afeta demais a vida da pessoa, né? No seu dia a dia, no seu território. Então, faz um pouco de sentido, ainda que as prefeituras não tenham exatamente força ou uma força institucional, um papel institucional para combaterem a criminalidade na cidade, né? Agora, acho que a gente podia falar dessa questão da direita, talvez, ou você quer falar? Pode. Deixa eu devolver só a palavra para o Lucas, porque ele ia fazer uma observação na hora que eu quis pegar o gancho da segurança e fez uma segunda pergunta para você. Lucas, o que você ia tocar naquele momento? Não, eu vou falar muito brevemente, aí eu até ajudo a jogar a bola de volta para o Marco nesse assunto, mas o Marco comentou, né, dessa nova facilidade, né, que a gente tem de estudar a política no nível local, né, Big Data, etc. Então, e não só os cientistas políticos, acho que o jornalismo tem feito um trabalho muito legal nos últimos anos para explorar isso. Mas também tem uma coisa, né? O jornalismo de dados, assim, tem que fazer o disclaimer que eu trabalhei com jornalismo de dados uns anos, então tem até amigos que são, então... o Zé Roberto Toledo foi um dos pioneiros, inclusive, em mexer muito com isso, né? Exato. Mas também tem uma questão, eu acho, da gente pensar duas coisas, que tem muito a ver com ciência política, mas para quem não é cientista político, acho que também vai ser talvez inusitado, mas vai fazer sentido. Dois pontos. Primeiro, que me chama muita atenção, uma coisa que o Marco falou de grupos organizados disputando poder, né, o conceito de política dele. Isso não é nada mais, nada menos do que um livro clássico da ciência política da década de 50, que é o Who Governs, do Dow, né, que é um estudo de caso sobre a cidade de New Haven, em Connecticut, nos Estados Unidos, sobre, né, como é que diferentes grupos se unem, fazem colisões, tomam decisões. Obviamente que o modelo do Dow não é consensual. O Cláudio fez o convite, aproveitei para reler umas coisinhas brevemente aqui. Tem uns textos do Zé Murilo de Carvalho, na década de 60, sobre poder local no Brasil, que são muito legais, e aí ele faz uma discussão, né, fazendo um balanço do que era naquela época no Brasil. Então ele traz esse Dow de volta e tal. Então assim, é legal pensar assim, olha, isso que o Marco falou, assim, é um modelo que faz sentido aqui, faz sentido nos Estados Unidos, faz sentido em outros lugares. E também uma coisa que eu acho que também vai parecer inusitado, caiu na minha mão uns anos atrás um livro sobre uma pesquisa de opinião de vereadores que é feita regularmente na Europa. Então, em vários países europeus, eles fazem perguntas a vereadores, né? Perguntam sobre as atividades deles, então, o que eles fazem, quanto que eles se dedicam ao trabalho, carreiras, etc, etc. E eu fiquei fascinado com a semelhança do que a gente observa no Brasil. Então, assim, o que eles reportam fazer, que é muito de contato direto com o eleitor, muito como é que eles vão trabalhar isso, carreiras, muitas vezes elas são majoritariamente locais, que foi algo que eu explorei na minha tese de doutorado. Então, assim, eu à medida que eu fui estudando esse tema ao longo dos anos, eu achei fascinante ver como, de fato, a gente pode pensar a política local de forma comparada. Muitos fenômenos aqui, eles não são... Óbvio que tem várias questões contextuais. A gente sabe isso no Brasil, desde o Olavo Brasil, né, racionalidade contextual, etc. Mas a política local, ela funciona muitas coisas de forma muito semelhante. No Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, para o bem e para o mal, né?
Então, acho interessante a gente ter isso em mente para a gente ter um olhar um pouco menos preconceituoso para essa política local. Agora, Marco, eu vou aproveitar, vou jogar a bola de volta para você, Cláudio, me dar essa Aham. liberdade, mas que você estava Faça falando isso. da pauta de segurança, que eu acho que uma coisa que é interessante que eu pelo menos tinha uma ideia antes de ler seu trabalho, de que uma pauta muito ideológica, né? Assim, de que ideológica, então que é, enfim, estava desconectado do território, basicamente, que é isso que a ciência política por muitos anos colocou. O voto ideológico ele é disperso, o voto concentrado ele é mais próximo de um voto, com muitas aspas, clientelista. Só que aí você, né, mostrou na sua dissertação que não tanto, né? Então, eu acho muito interessante talvez você retomar um pouco esse ponto do porquê, né? Como é que o território tem a ver com essas pautas ideológicas ou não, né? E principalmente com o caso da segurança. Sim. No meu mestrado, eu fiz exatamente uma análise da geografia eleitoral da bancada da bala em São Paulo, né? Foi ali em 2015, acho, por ali. Mas eu analisei a eleição de 2012, né? E essa questão da direita, era uma onda que estava em ascensão ali, né? Começando, ainda não tinha o Bolsonaro não tinha sido eleito, mas essa onda da direita já tinha emergido de alguma forma, né? E aí eu passei a estudar três policiais, né, em São Paulo, que são ligados à rota. Aqui em São Paulo a gente tem muito essa ligação das instituições. A Polícia de São Paulo é muito institucionalizada, né? Então isso se reflete na política. E a rota é um dos principais batalhões da cidade. É um pouco como o BOP no Inclusive, Rio, né? isso, exatamente. É um batalhão de elite, né? Da cidade de São Paulo, que já foi instrumentalizada politicamente lá pelo Maluf na década de 90, onde ele falava, bom, isso é interessante, acho que ele falava na campanha do prefeito isso, de colocar a rota na rua, né? De fazer com que a rota, que é um batalhão de elite, ou seja, tese especializada em operações muito especiais, que ela fosse exatamente para a rua fazer ronda ostensiva, né? O Maluf, ele era um dos principais bandeiras dele, né? Ali na década de 90, ou seja, que essa questão da segurança e o local, ela sempre esteve aí. É, a gente conversando aqui antes, a gente falou da questão do Jânio Quadros, né, que chega a fazer a criar a Guarda Civil Municipal em São Paulo. É lá em E muito legal, 1985, né? Quando ele é candidato, se elege, e ele, assim, talvez tenha sido um pioneiro nessa coisa de guardas civis metropolitanas no pós-democratização, né? existe um trabalho muito interessante sobre essa questão. É um trabalho do fim da década de 80, do Antônio Flávio Perucci, né, que é um Uhum. sociólogo, na verdade, em que ele Foi estudou meu professor. exatamente. Foi meu professor também, lá na USP, em que ele analisa a ascensão, a vitória da direita em São Paulo, né, ali na virada da final de 89, 90, né? E ele vai dizer que a direita mora do outro lado da cidade, porque é uma coisa, bom, acho que quem não é de São Paulo não sabe um pouco isso, mas eu cresci ouvindo minha mãe falar, eu vou lá na cidade, eu vou lá na cidade. Mas a gente É isso morava mesmo. Minha mãe também na fala Casa isso. Verde, nasci na Casa Verde, na Zona Norte. E a sua Uhum. mãe fala isso também. Por quê? Porque a cidade, que é, na verdade, o centro, é isso que ela está querendo dizer, né? É onde antigamente, de fato, era a cidade, né? Dentro da cidade. E a direita mora do outro lado da cidade, porque, ou seja, ela está além do centro, né? E é onde ele vai fazer uma análise, onde ele vai mostrar que a direita tinha uma predominância eleitoral ali na Zona Norte de São Paulo, muito ali pela região de Santana, Vila Maria, etc. Que era a base eleitoral do Jânio Quadros, né? Ele mostra isso, que era a base eleitoral do Jânio Quadros, que também era a base eleitoral do Maluf, no mesmo lugar, e também, no meu trabalho, mostra também tem a bancada da bala ali, né? Ou seja, essa persistência no tempo, né? Ela se mantém de uma votação de direita, de uma extrema-direita, vamos dizer assim, ela se dá em São Paulo de maneira localizada também. Eu quero ver agora como é que vai ser os dados disso para agora, né? Esse A navio vai ideologia entrar está em distribuída de forma desigual no território, né? a ideologia está distribuída, com certeza. Você tem a Zona Norte, que é mais direita, e você tem esses núcleos de extrema direita, né? Você tem
as periferias, em tese, votavam, né? Votam mais no PT, né? Então votam mais à esquerda, mas essas coisas têm mudado um pouco, né? Dos últimos anos para cá, depois da eleição do Dória, que o Dória foi eleito quase na cidade inteira, né? Acho que está tendo uma captura também das periferias para a direita também. Então essa questão da direita, da segurança, ela dos valores de direita sempre esteve um pouco presente na eleição municipal, mas agora ela está sendo instrumentalizada. Acho que ela voltou com uma outra força, né? Realmente os prefeitos estão dando a cara a tapa, dizendo eu vou ajudar na Guarda Civil Municipal, vou valorizar a Guarda Civil Municipal como um elemento de segurança pública em São Paulo. Mas isso na capital de São Paulo, né? Não sei como é que é no Rio de Janeiro, né? Como é que estão sendo trabalhadas essas coisas, porque é muito, muito difícil acompanhar tudo isso, né? Mas é por aí. Então, a outra coisa que eu queria dizer você tem também a questão dos grupos organizados. Agora, você tem muitas candidaturas de policiais, só que elas não são exatamente candidaturas que a gente pode dizer assim, que elas abraçam um valor ideológico, elas estão ali mais por isso, entendeu? Elas estão ali por uma questão de segurança pública. Existe uma questão institucional por trás. Elas estão ali também muito, na verdade, para defender os interesses da polícia, entendeu? Enquanto grupo organizado. São corporativas nesse sentido. Exatamente. Existe um corporativo muito grande, e aí a questão da segurança pública ela vai aparecer para o eleitorado, né? Mas, de fundo, você tem essa questão corporativa muito forte. Que também garante um voto, né? Porque você tem, vamos dizer assim, a família, não a família militar necessariamente, como a gente ouviu muito durante o governo Bolsonaro, mas a família policial, né? Isso, eu imagino que os policiais devem votar entre si, né? A gente tem pouco trabalho sobre isso, mas no trabalho, por exemplo, de mestrado que eu fiz com a bancada da Bala, eu mostrava que as bases de votação de dois dos candidatos eram ali na Zona Norte, bem ao redor onde fica, acho que a Academia do Barro Branco. Acho que é isso. Perto da Serra da Cantareira. Rio Branco, alguma coisa assim. Que exatamente a invernada da polícia está ali, né? A invernada da Polícia Militar está ali, o principal núcleo de administrativo da Polícia Militar está ali. E ali era a base eleitoral do Coronel Telhado, não, do Telhado não, do Conte Lopes, e acho que do Major Olímpio na época. Né? Inclusive porque muitas dessas pessoas devem morar naquela região, né? Coronel Camilo. Isso, exatamente. E já devem morar há muito tempo, né? Então essa coisa vai se persistindo ao longo do tempo, né? Devem ter gerações já ali formadas no território da Polícia Militar, ligadas à Polícia Militar. Tenho um trabalho que eu estou elaborando agora de exatamente associação de presídios e votação na Polícia Militar. Então, onde tem presídio em volta, favorece o voto de policial militar. Aí eu não sei se a hipótese é porque... E o Carandiru era ali também naquela região, né? Exato, na Zona Norte de São Paulo. A Zona Norte tem esse contexto. Tem a FAB ali também, né? Isso. Aliás, desculpa, só um comentário. O Carandiru e o presídio feminino. Então você tem a base o presídio está lá ainda. Tudo na região de Santana, né? Você tem Zona Norte da cidade de São Paulo. Você tem a Academia do Barro Branco, né? Você tem aí, que você falou, o quartel-general da PM. Você tem, ou tinha, no caso, né? A penitenciária do Carandiru, enfim, tristemente célebre, mundo afora por causa do massacre. Né? E depois o próprio coronel que comandou o massacre se elegeu, inclusive usando o número de mortes no massacre como número de urna, diga-se de passagem. Você tem o presídio feminino, e se você cruzar a ponte e você chegar na Avenida Tiradentes, que é na continuação da mesma avenida onde ficava o Carandiru, do outro lado do rio Tietê, né? Na Zona Norte, para quem não é de São Paulo, acho que é interessante dar esse contexto, você chega no quartel da Rota. Então está tudo mais ou menos no mesmo pedaço da cidade, né? Isso. Exatamente. E no meio você tem ali o Campo de Marte, que também Exato, mais da FAB, mas tem uma ligação. Quando era criança, eu ia muito ali no que a gente chama de domingo aéreo, né? Para assistir a Escola da Fumaça, toda aquela coisa. Isso. Mas, junto disso, você tinha a apresentação da polícia também. Você tinha a apresentação do cachorro da polícia, que vai lá e morde. Eu vi o Conte Lopes ali, né, pessoalmente ali, sendo cumprimentado pelas pessoas de bem, né, batendo continência para o seu eleitorado, essas coisas em São Paulo. Eu nasci mas se você pensar, vamos pensar na cidade do Rio de Janeiro, né? O Bolsonaro,
e acho que os filhos também, né, tinham um eleitorado muito forte na proximidade da vila militar, né? O que também tem a Sim, ver com essa mesma lógica, né? Você tem as instalações militares e você tem esse pessoal votando por ali, né? E o Rio de Janeiro é uma cidade do país que tem muito militar, muito mais do que em São Paulo. Aqui a gente está falando da polícia, mas lá isso talvez fizesse mais sentido em termos de número de eleitores, né? Pensando em militares e na família dos militares. e você vê como a ideologia caminha junto, porque a gente fala de Santana, né? E aí, no final ali da década de 80, você tinha as senhorinhas de Santana, né? Que era É um grupo de verdade, que eram mulheres, conservadoras, né? esse grupo de mulheres que saíam pelas bancas de jornal da cidade para confiscar as revistas pornográficas que existiam ali. Senhoras Católicas de Caos. Santana. Isso, exatamente. Era Isso isso ali, mesmo. você tem uma coisa da Igreja Católica ali também. E da ala mais conservadora, né? Você tem uma faculdade de teologia, né? Mais ou menos naquela região ali. Se eu não estou enganado, posso estar me confundindo aqui, mas acho que não. Tem um grupo ali que tem tipo um castelo, assim, que eu não lembro o nome deles. Mas, enfim. Lucas, quer pegar de volta? Não, então, eu vou aproveitar para pegar um outro lado dessa questão da ideologia e Aham. território, porque num artigo recente meu, da Débora Tomé e da Joyce Luz, a gente fez um pouco de análise de bases territoriais em São Paulo também, e aqui seus ouvintes vão tentar não ser extremamente sudeste-excêntricos ou São Paulo-cêntricos. Eu, enquanto bom mineiro, eu não devia falar isso, não, mas eu sou o parecerista que sempre obriga quem estuda São Paulo a justificar o caso. Porque quem não estuda São Paulo sempre tem que justificar o caso, e quem estuda São Paulo acha que não tem. Então, talvez, se alguém receber um parecer, talvez pode achar que sou eu que Uma pediu para justificar megalomania o de caso de São paulistano. Paulo. Exato. Mas, então, assim, a gente usou São Paulo mais porque era na revista Estudos Avançados, num número especial sobre São Paulo, mas é um argumento que a gente está tentando, que eu tenho andado explorando, mas numa forma mais geral. E então a gente olhou um pouco para as bases territoriais dos candidatos a vereador na cidade de São Paulo, e a gente viu alguns padrões bem interessantes, assim. Então, por exemplo, o antigo Democratas, né, que hoje não existe mais, hoje se fundiu ao PSL no União Brasil, ele não tinha nenhum representante com base territorial no centro da cidade de São Paulo, e se minha memória não falha, já esqueci o que eu escrevi, né, mas também acho que na Você tá que nem o Zona Fernando Oeste, que é uma Henrique, área quase. que nem o Fernando Henrique, então, na Zona Oeste, eu acho que eles também, que é uma região mais nobre de São Paulo, também sem nenhum representante. O PT tem mais representantes com bases nas periferias, mas nessa última eleição, em 2020, não tinha pouca representação no centro e na Zona Oeste, ao contrário do PSOL, que tinha mais representação na Zona Oeste e no centro. Né? Então a gente tem essas clivagens, mas uma clivagem que nos chamou muita atenção, que a gente está querendo explorar, mas eu também levanto a bola para quem quiser, porque a ideia está aí para o mundo. A gente viu uma clivagem ideológica territorial muito interessante em relação Biológica? Não, ideológica. Ideológica. Ideológica e territorial muito interessante, que é na base das vereadoras mulheres. Porque se a gente pegar um número de vereadoras e as suas bases territoriais nas 5 regiões de São Paulo, e os homens são muito mais, são super representados, né? Se agora de cabeça quanto a mais eles são, mas as mulheres, tem mais mulheres que têm base territorial na Zona Oeste de São Paulo do que homens. O Interessante. que a gente ficou, né? A gente jogou algumas hipóteses lá. Não era o objetivo do artigo explorar isso, mas a ideia era que, bom, é uma região mais rica, né? Será que isso é algo, é uma pauta que chega primeiro a um setor mais escolarizado do eleitorado? Ou será que as candidatas mulheres, elas que conseguem ganhar, que pode ser isso, né? Elas são mais ricas, e conseguem ganhar, então elas são dessas regiões, e aí na verdade é um voto porque é dos vizinhos, etc. Óbvio que os vizinhos em São Paulo tem que ser vizinho pra caramba, porque você precisa de muito voto para ganhar uma eleição para vereador em São Pois é. Paulo. Mas é algo bem interessante. Mas talvez assim, circule na mesma rede. Tô pensando um pouco por aí, né? Sim, sim. Então é algo que a gente não esperava. Na verdade, a gente não esperava, a gente esperava ver muito parecido homens e mulheres bases territoriais, achando que o que explicava a eleição do vereador não é muito diferente, e não deu.
né? Então ficamos com essa pulguinha atrás da orelha, jogamos umas hipóteses lá, vamos tentar explorar, mas outras pessoas, quem quiser contribuir nesse debate, será muito bem-vindo, né? Agora, Mas nessa questão de... Sim, por não, favor, não, só pode. uma perguntinha. Essa representatividade feminina maior, né, no bairro mais afluente da cidade, isso independe do partido ou isso é mais localizado nos partidos mais à esquerda? Onde que vocês notaram Não, essa então, distinção? Porque isso é a gente um não dado fez interessante, né? Você falou que, no caso paulistano, você tinha o PSOL mais representado na zona oeste da cidade, que é realmente a região mais, vamos dizer, afluente da cidade, se você pensar lá no seu todo, né? Claro que tem partes pobres da zona oeste de São Paulo, mas não é talvez a sua característica mais distintiva em relação ao resto da cidade no seu conjunto. Agora, isso das mulheres serem mais votadas relativamente nessa região tem a ver também com essa presença dos partidos progressistas, ou do PSOL particularmente, nessa região como um partido com mais representação, ou não? Cláudio, eu não sei te dizer de cabeça, não me Hum, lembro. Eu teria alguma cautela nessa afirmação, porque a gente pode lembrar, em São Paulo tem vereadoras do Novo. é verdade, É, que certamente também vereadoras, pode ter representação nessa região, é bem provável que tenha. Aí, exato, para os dados agora e olhar, né? tinha um site de jornalismo de dados, ainda tem, mas eu acho que eles andam publicando, chamado Pindograma, e eles têm uma matéria muito Hum. legal sobre a polarização nas eleições de 2018, na eleição para deputado federal. E aí eles brincam com o dado assim, no Capão Redondo, né, um bairro bem mais pobre, a polarização era PSL e PT. Em Pinheiros era PSOL e Novo. Então era Interessante. bem interessante esse dado. Quer dizer, a esquerda raiz disputa com a direita raiz num lugar, e a esquerda mais, vamos dizer, nova, num certo sentido, né? Mais jovem, talvez, inclusive, disputa com a direita mais jovem em outro lugar, né? Acho que talvez você possa ter É, isso. sim, Interessante. sim. Marcos, você ia fazer uma Sentimentais. observação, né? Não, eu ia perguntar que bairro que ele falava Zona Oeste, mas é Pinheiros, né? É Pinheiros, Pinheiros e La Perdizes, Madalena. Lapa, Lapa. Jardins também, né? Quando a gente está falando de Zona É Oeste em uma, São Paulo, a gente está falando de Jardins, não é que uma área seria o só análogo da rica, Zona é uma área Sul no Rio de Janeiro, né? Talvez da Savassi ali na região da Savassi em torno em Belo Horizonte, né? Boa Viagem em Recife, enfim, só para a gente não é a área pensar aqui mais em rica alguns da casos, né? cidade também, né? Mas é Isso, uma a área área de mais rica classe da média cidade. alta. Não é a mais rica, a mais rica talvez seria aqui na Zona Sul, né? É porque a zona sul de São Paulo é É, muito grande, né? Vai até lá os embaixo. jardins ali. A Zona Sul de São Paulo, inclusive, tem uma área que chega quase no litoral, né, do estado, É o né? maxilar. Tem gente que às vezes vai até a Zona Sul profunda, pega ali uma van e chega na praia, né? Que já não é cidade de São É, Paulo, mas é muito perto, né? E você tem uma área, em boa medida, rural, né, na Zona Sul de São Paulo, tem. que dá características ali territoriais e eleitorais um tanto quanto diferentes, né? Para essa região. Quando você pega já Zona Oeste, Zona Leste, já não tem mais isso, né? Talvez a Zona Norte, uma parte que você chega numa região ali de serra, e que aí você vai ter, né, uma parte mais, não exatamente rural, né? Não, acho que não é bem isso, né? Não tem cinturão verde ali, por exemplo, mas você tem uma área já mais de mata, de parque, esse tipo de coisa, né? Mas é interessante também isso, a questão como as classes sociais também estão cristalizadas no território, né? E como isso afeta a base eleitoral, né? Mais uma vez essa questão da Zona Norte também é uma classe média, né? A Zona Norte é um bairro bem, ela tem muitos bairros de classe média mesmo, né? Média Sim, baixa, né? Já a Zona Oeste, Pinheiros ali eu já chamaria de classe média alta e aí rica mesmo eu chamaria Jardins Jardins, aqui, né? sim. Jardins e Paulista para baixo. Então Embora acho Pinheiros que há é isso quem também. tenha chamado ultimamente de dinheiros, porque está ficando muito caro morar em Pinheiros, né? Agora, se Sim, você vai para a exato. Zona Oeste, a região do Rio Pequeno, por exemplo, certos pedaços do Butantã, né? Mesmo alguns pedaços da Lapa, você já começa a ter, não a Alto da Lapa, que é uma área mais rica, mas você começa a ter certas partes ali mais pobres, né? Vila Anastácio, tudo Com isso a gente está falando certeza. de Zona Oeste e está falando de setores um pouco mais pauperizados da cidade de São Paulo, né? Ou seja, você tem que Cara, verificar também Jaguaré, essas. onde tem uma grande É legal, favela. é legal fazer essas associações entre bairros, classe e voto, né? Bairro, classe e voto. Exato. E aí você fala muito isso, Zona Oeste, né? É isso, né? É muito grande para você dizer, Sim, talvez. sim. Mas eu só pegar um gancho nisso, de sair de São Paulo, tirar os paulistanos de São Paulo, brincando de Exato. novo. Fala de Minas É, aí.
Mas não posso nem começar a falar de Minas. Tem 853 eleições em Minas. Não vou falar até amanhã. Mas o Zé Murilo É. de Carvalho tem um artigo sobre a política em Barbacena, né? Ele que era mineiro também, diga-se de Que era passagem, né? mineiro. Exatamente, exatamente. É, mas eu acho legal que uma coisa que está no fundo disso que a gente estava conversando, de novo saindo um pouco do estereótipo da eleição local, claro que em São Paulo, mas eu vou usar o gancho para sair de São Paulo, que ideologia é um fator relevante, né? Porque, de novo, a gente estava falando no início dessa nossa conversa sobre eleição municipal muito focada na ideia do clientelismo, na compra de votos, etc. Mas aqui a gente está falando de ideologia, né? Como é que classe Uhum. social está relacionada à ideologia? Isso aqui em São Paulo é muito bem documentado, vários artigos, né? Desde toda a redemocratização, como é que a ideologia tem um papel relevante nas eleições de São Paulo. Mas aí a gente tem até trabalhos que começam a mostrar isso que não é tudo igual no Brasil inteiro. O que eu estou querendo dizer? Por exemplo, tem a tese da Nara Salles, que foi orientada pelo Fernando Guarnieri, eles têm alguns trabalhos juntos. O que ela fez? Ela utilizou o dado dos programas de governo que os partidos têm que declarar ao TSE, né? Todo registro de candidatura eles têm que declarar programas de governo. E ela utilizou uns algoritmos um pouco e aí ela me corrige posteriormente se eu explicar errado, mas de similaridade dos textos, assim, né? Então, se os partidos são tudo mais ou menos igual no nível local, que é o que o senso comum nos diria, né? A gente esperaria que os programas iam ser mais ou menos iguais, né? Mas na verdade não, na verdade ela nos mostra que tem diferenças, né, no agregado, claro, né, tem diferenças e tem essas diferenças, você pega no agregado, ela tem um dos artigos, se não me engano, na Sociologia Política, tem um gráfico muito legal, que segue bastante o espectro ideológico. Então, assim, você olha, um cientista político bate o olho ali e fala, isso tem validade de face, ou seja, né, faz sentido. Validade de face é um jeito Uhum. chique de falar assim, faz sentido isso. Essa medida parece estar certa. Então, eu acho legal mostrar, falar assim, não, tem isso, né? E tem isso que eu estou chamando de ideologia, né? Ou, talvez ideologia seja muito forte, né? Mas tem disputa, tem diferença, né? Tem competição, tem diferença. E tem competição, né? Eu não sei, Cláudio, Marcos, vocês já assistiram, tem um documentário fenomenal chamado Porta a Porta. Hum. Eu assisti sob recomendação do Fernando Limonge, tava contando isso para o Avelino outro dia, o Avelino falou, eu que recomendei. Então, assim, a fato é que quem recomendou originalmente foi Jorge É o Avelino, telefone sem fio. que é sobre uma eleição numa cidade no interior de Pernambuco, eleição local. Hum. Gravatar, agora me fugiu o nome. Mas mostra, assim, como é que mobiliza a cidade. E aí, mas o que mobiliza a cidade não é, eu não lembro nem os partidos, não lembro se era PT e PMDB, tal, mas eram os vermelhos e os amarelos. Então, na verdade, no interior tem muito disso, né? São as duas cores, né? E aí, beleza, eles podem até mudar de partido, mas tem coisas acontecendo ali. E isso a gente. E aí, vai contar caso, né? Eu lembro da minha avó a família da minha avó era de São João del Rei, Prados, aquela região ali no interior de Minas Gerais. E eu gosto de política desde que eu sou muito novo, né? E minha avó falava assim, você que Você gosta de nasceu no política? Minha avó lugar que é gostava. impossível não gostar de política, né? Uai, não sei, não sei. Eu acho que são as pessoas. Foi Belo Horizonte, né? Belo Horizonte foi a minha Belo Horizonte que eu cresci, eu não conheço mais não. Ah. Mas Mas se você tem uma ela, família que veio de São João del Rei, terra do Tancredo Neves, aí a é, coisa já começa a não, ficar mais complicada. Mas desculpa, eu não queira te interromper o enquanto eu raciocínio, tenho pode eu retomar. tenho eu tenho foto de férias minha visitando o túmulo do Tancredo lá Ah, no bom. cemitério Então, na igreja de São Francisco de Assis. Então, assim, é, mas minha avó falava não, porque meu bisavô era médico. Então, lá em casa, papai era muito envolvido na política de Prados, na época que eles moravam em Prados, e papai era da UDN, porque o padre era da UDN, e o papai estava com a igreja. Então, né? Então, interessante. e ela falou, lembro da igreja, assim, lembro disso ser uma parte muito importante de eu crescendo. Minha avó falando isso, né? Da disputa. E a UDN era diferente do PSD, né? Certamente. Ela era diferente do PSD. Então tem essa disputa. Então o que eu estou querendo, provavelmente, uma atenção tem disputa, e tem diferenças. Senão as pessoas não se. Por que tantas pessoas vão votar mais, né? Por que se importa?
E não é Então, só na base do personalismo, né? Mas isso congrega ideias, né? Congrega as visões de mundo e alinhamentos. E aí eu ia chegar numa outra coisa que acho que é um ponto importante, que toda eleição municipal esse ponto reaparece, e nessa, que acho que por razões que dá para a gente entender quais são, e a gente pode já falar mais delas, esse tema ressurge, que é a questão da nacionalização das campanhas municipais. Né? A gente estava aqui discutindo o território, a gente entrou muito na discussão, inclusive, né, dos pontos aí que até que o Marco trouxe, de pensar em territórios dentro do município, como, sobretudo em municípios maiores, como o município de São Paulo, você consegue ter, e no Rio acho que vai ser igual, Belo Horizonte, Porto Alegre, Salvador, enfim, Manaus, Belém, todos esses municípios grandes vão ter muita diversidade interna, e aí você acaba tendo também uma questão de distribuição do voto não homogênea por esse território inteiro. Só que tem uma outra dimensão territorial, que é o nacional em relação ao local, né? E a gente está justamente de novo discutindo isso. Você falou aí dos vermelhos e dos amarelos, às vezes fala, poxa, mas, por exemplo, o PT não está conseguindo ir bem nas cidades do país afora, não aparecem nas pesquisas com candidatos competitivos, exceto talvez em um outro lugar, como eu falei, de Goiânia, associado ao PSOL na cidade de São Paulo, talvez com a Maria do Rosário em Porto Alegre, mas estamos falando só de capitais aqui, e a gente não vê muitas outras coisas. E a gente teve, por exemplo, a eleição de 2016, uma eleição, me parece, muito nacional, que foi o ano do impeachment da Dilma, o ano em que o PT, para falar de um partido que é meio, na disputa nacional, meio um balizador, mas nas disputas locais isso já não é tão verdadeiro. Só que naquela eleição municipal, o PT perdeu 60% dos seus prefeitos e vereadores país afora. Então é óbvio que no ano do impeachment da Dilma, no momento, digamos, de inferno astral do PT, você teve uma nacionalização da eleição municipal, porque, veja, perder 60% dos prefeitos, não dá para dizer que você teve, em todos esses casos, questões de âmbito local explicando a derrota do mesmo partido. Não, você tem um fenômeno, realmente uma onda nacional antipetista que se reflete na disputa local. Só que isso não era necessariamente assim antes, né, de 2016, certamente não foi exatamente isso em 2012, não foi assim em 2008, em outras eleições. Mesmo 2020 já não me parece uma eleição tão marcada por isso, em que a gente teve o Bolsonaro apoiando candidatos espalhados por cidades do país, mas sem ter um partido. Ele tentou formar lá o Aliança pelo Brasil, que não deu certo. E os candidatos apoiados pelo Bolsonaro naquela eleição simplesmente tiveram um desempenho pífio, né? Ele não conseguiu eleger os seus. Aí elege um monte de senador, aí sim, na eleição nacional e estadual de 2022, basta ver a onda de eleição de senadores ligados ao bolsonarismo que são eleitos na eleição de 2022, e fora a bancada do PL, né, partido do Bolsonaro, que elege para quase 100 deputados, fora os bolsonaristas ali alocados em outros partidos. Isso aí vai dar uns 125, 130 deputados, se a gente começar a contar todo mundo. Né? Ou seja, na nacional teve um efeito, mas ele não conseguiu puxar na municipal de 2 anos antes. E agora a gente vem para uma nova eleição municipal, em que esse tema da polarização nacional reaparece. Você tem de novo Lula e Bolsonaro, até com pesquisas falando, esse é um bom cabo eleitoral. Quando você pergunta para o eleitor se ele tende a votar num candidato apoiado por essa liderança nacional, ele diz que sim, ou o contrário, se for apoiado por esse candidato, ele diz que vai votar contra. E aí, quando você vai para a eleição concreta, mesmo em municípios, digamos, de projeção nacional, Rio, São Paulo, parece que esse negócio não está pegando, né? Não parece que é esse o critério. Ou em cidades, capitais do Nordeste, onde o Lula foi eleito com sobras na eleição de 2022 e já tinha desempenhos anteriores muito positivos, o próprio Haddad foi bem votado no Nordeste na eleição de 2018, de repente você olha e o PT não é um partido forte nas capitais. Então, o que está acontecendo? Como é que vocês enxergam essa relação entre o nacional e o local em eleições municipais como essa? O que vocês poderiam dizer sobre isso? Acho que existe uma diferença entre a disputa nacional, e aí quando eu falo disputa nacional para presidente, que o PT realmente tem um candidato forte, já desde a redemocratização, né? Mas que consegue mobilizar uma clivagem, vamos dizer assim. Existe uma clivagem no contexto nacional, né? Em que o PT consegue se ancorar de um lado e outros partidos vão se ancorar do outro, que era o PSDB anteriormente, e agora parece que, com a queda do PSDB, o Bolsonaro surge
estruturando esse outro polo, né? Só que mesmo quando nós tínhamos PSDB PSDB tudo bem, e PT, o PT nunca foi, o PT em números de prefeitura não é um partido grande, nunca foi, né? Ele nunca foi. É um partido de médio para pequeno. Embora ele tivesse prefeituras em cidades grandes, né? Isso, chegou até em São Paulo, né? Chega aqui no ABC, né? onde é o reduto, né? O berço do lulismo, né? E do PT. Mas realmente não conseguem, nunca conseguiu ter uma onda petista que tomasse grandes regiões pelo Brasil afora, né? Aí quem sempre dominou foi o PMDB, né? O PMDB, mas que também perdeu que agora aconteceu algo que nunca tinha acontecido, que ele perdeu a dianteira de prefeituras para o PSD do Kassab, né? Então você está tendo um realinhamento partidário do controle dessas prefeituras. E acho que tem muito a ver com essa questão de nós temos 5.500 municípios, que 80% são de 20 mil eleitores. Então, eu não sei, eu acho que até estou tentando estudar mais sobre isso, né? Por exemplo, por que o PT ele tem a Bahia, né, o governo do estado da Bahia, é super bem votado na Bahia, mas não tem a maioria de prefeitos lá, né? Inclusive, acho que tem muito pouco prefeito eleito na Bahia, ou seja, provavelmente porque existe uma articulação entre o nacional e o regional, entendeu? E o regional é controlado por outras elites, e o nacional é controlado por outras elites. Eu acho que tem essa divisão no Brasil, né? Tem esse Interessante divórcio, que nos municípios do país afora, esses municípios menores, né? Você falou do MDB e agora do PSD, talvez a gente pudesse dizer que são os partidos que correspondem, no caso do Congresso, mas isso que eu vou falar é fenômeno do Congresso, ao Centrão, né? Centrão é fenômeno de casa legislativa, né? Não existe o Centrão como no sistema partidário não legislativo, o sistema partidário eleitoral. Mas se você pensa que partidos são esses, são exatamente aqueles que no Congresso, em outras casas legislativas do Brasil afora, compõem o chamado Centrão. Esses é que são fortes, ou pelo menos tem um número de prefeituras muito grandes país afora. O PMDB ou o MDB perdeu espaço, o PSD ocupou, né? Fazendo um jogo muito parecido, né? O PSD, de certa maneira, um MDB mais moderninho, podemos assim dizer, mais bem organizado, um pouco mais estruturado hoje em dia. Acho que ele corre da autonomia dessas arenas, né? Porque o Estado também é diferente, né? Cada Estado vai ter a sua elite que controla, dependendo do contexto, o jogo político no Estado, né? Que não, você não tem o que talvez faz uma nacionalização da disputa PT e PSDB ou PT, bolsonarismo para as outras arenas, né? Talvez no futuro, com a diminuição dos partidos, você consiga ter algo assim, mas está muito longe, é muito difícil cravar algo assim. Você quer falar uma coisa, Lucas? Não, eu acho que, vou acrescentar umas coisas assim, né? A partir dessa última provocação do Cláudio, eu acho que tem volta numa coisa que você já falou mais cedo também, Cláudio, o Marco abordou, sobre a intermediação, né? A relação recíproca, as alianças, deputados e políticos locais, né? Então, a aliança, enfim, são uma das coisas que a ciência política brasileira mostra muito bem como que essas alianças funcionam. Elas funcionam bem para os dois lados, né? Aí, de novo, acho que eu vou fazer o papel chato de tentar, eu não vou defender emendas, mas mostrar que a coisa é muito mais matizada. Porque as alianças são boas para os prefeitos e para os vereadores e são boas para os deputados. Porque os prefeitos precisam desse dinheiro, precisam muitas vezes de ajuda dos deputados para resolver burocracia. Então, eu tenho um artigo com a Marta Mendes que a gente explora um pouco isso a partir principalmente de evidências qualitativas, mas também quantitativas, como que os prefeitos, a capacidade estatal, né, ou seja, a qualidade da burocracia das prefeituras muitas vezes é baixa, né? A gente tem que pensar o tanto de prefeitura pequena que a gente tem. E aí, gente, pensa como que nós temos dificuldade para lidar com a burocracia muitas vezes. Agora, imagina uma prefeitura de uma cidade de 10 mil habitantes, do Vale de Jequitinhonha, em Minas Gerais, uma região pobre, precisando pedir um recurso para o Ministério da Saúde. Pô, se eu sou prefeito, eu vou bater na porta do meu deputado para pedir ajuda, com certeza.
assim, cara, eu não sei lidar com esse edital, me ajuda a lidar com esse edital. Então é esse tipo de relação, ela funciona para os dois lados. E aí E esse sim, deputado entra no pode ponto mobilizar a sua assessoria, inclusive a assessoria da casa, né? Assessoria, que é inclusive altamente qualificada, né? A assessoria da Câmara dos Deputados. exato. A Marta, o Fernando Meirelles e o Guilherme Duque estamos numa pesquisa que a gente coletou posts de redes sociais dos prefeitos brasileiros. Então, como é que eles mostram nessas alianças? Tem muita reunião. Assim, não, eu estou aqui no ministério, o prefeito falando, estou aqui no ministério com o deputado tal, e para pedir recurso. Ou então estou aqui na Secretaria de Educação na capital, com o assessor do deputado fulano para ajudar. Então, isso é muito natural. E como o Marco falou, a gente tem subsistemas partidários estaduais. Né? Desde a década de 80, a ciência política brasileira fala disso. E isso está muito relacionado às elites políticas do Estado. Né? Então, o Marco deu o exemplo da Bahia aqui. Eu olhei aqui, ó, o PSD isso aqui é 2020. O PSD foi quem elegeu mais, depois o PP. O PSD tem um senador, né? Na Bahia. Na época, o PP, salvo engano, o vice-governador era do PP, né? Que estava na aliança com o PT. Depois o DEM, que enfim, vem do PFL, do Antônio Carlos Magalhães, só depois o PT. Então tem os subsistemas partidários. Agora, pensando mais esse ano, né, Bolsonaro, Lula, acho que tem duas coisas. A primeira que eu acho assim, a gente não esquecer que já existiu alguma nacionalização antes. O PT, ainda que o PT nunca tenha sido um partido conhecido por ter muitas prefeituras igual ao MDB, enquanto o PT teve no governo federal, ele foi aumentando, né, Cláudio, progressivamente o número de prefeituras que ele conquistava, chegando ao ápice em 2012. E foi uma coisa que 2012, o PSDB também teve, né, quando o Fernando Henrique estava no governo. Sim, exato. E em 2012, eu acho que o ápice da nacionalização que a gente pode falar é a eleição do Haddad em São Paulo, né? O Haddad tinha sido ministro da Educação, mas nunca tinha sido eleito a nenhum cargo público, né? Tinha sido só nomeado e foi eleito nas costas do apoio do Lula, né? Ganhou contra o Serra. Então, assim, isso já existia nacionalização. Agora, em 2020, eu acho que o Bolsonaro tentou criar aliança, como você falou, mas eu acho que ele não pensou muito bem como mobilizar, né? Então, eu acho que eleição local, sou aluno de Fernando Limonge, né? Então, mobilização é um conceito central para eu entender política. Então, como que se mobiliza? Talvez o Bolsonaro tenha tomado muito como dado que ele era muito popular e por isso ele conseguiu criar um partido. Não conseguiu. Você tem que mobilizar a gente para criar um partido. E na eleição local de 2020, acho que ele não fez isso. E esse ano eu acho que ele está fazendo. Por que ele está fazendo? Eu não sei. Se é por causa do Valdemar, se é por causa do PL, para ajudar os deputados do PL a terem mais voto daqui a 2 anos. Mas por que eu estou dizendo isso? Por um movimento principal. Assim, e aí talvez eu esteja vendo muito sinal no meio do ruído, mas o Bolsonaro agora tem um site. Candidato do Bolsonaro, candidatos do Bolsonaro, vereador do Bolsonaro, uma coisa assim. E aí, o que é esse site? É um site com aquela estética da extrema-direita brasileira, recomendo aos espectadores e ouvintes acessarem para terem esse gostinho, e tem um mapa do Brasil, com os estados, aí você clica no estado, aí tem uma lista de municípios, você clica no município, aí tem o candidato a prefeito e a vice-prefeito que é apoiado pelo Bolsonaro, caso seja, e uma lista de vereadores. Eu passei o olho, assim, a lista de vereadores ela é muito, geralmente, do PL, né? Então eu fiquei na dúvida se ele simplesmente estava só colocando a chapa do PL na íntegra ou não tive tempo de checar esse dado, mas é um site que está em constante atualização, ou seja, talvez tenham candidatos atualmente buscando o apoio do Bolsonaro, né? Que isso pode ser bom para eles, e agora tem uma caixinha que é tipo assim, fica a lista dos municípios do estado, ficam só as principais cidades, e aí tem uma caixinha, né, para você clicar, que é tipo assim, veja os candidatos do PL em todas as cidades. Então eu acho que tem pelo menos um mínimo de inteligência de mobilização eleitoral que não teve em 2020, que talvez ajude, porque eu acho que é muito importante isso. E agora o Bolsonaro tem um partido, né? Naquele momento ele não tinha. Agora exato. E um partido e um líder partidário, o Valdemar, que pensa nessa construção, né? Claro, e que é um cara que sabe fazer esse jogo, é muito habilidoso nessa coisa de estratégia partidária.
E aí, só para encerrar, né, que eu acho que eu já falei demais nesse assunto, eu acho que tem uma questão institucional, e aí vou vestir meu chapéu de novo de cientista político institucionalista, que é importante a gente se atentar. Você precisa de muito pouco voto para se eleger para vereador no geral, né? O vereador ele precisa de uma marca, algo que o distinga. E, por exemplo, nesse site do Bolsonaro, a lista de vereadores ela não é igual. Tipo, então tem vários nomes, tem tipo uma tabela, mas os nomes que ficam em cima, às vezes, tem a foto. Então, assim, eu tô pensando, não sei se é verdade, não li nada sobre esse assunto, mas eu tô falando assim, cara, se eu sou um eleitor comum, eu vejo a foto de alguém, já ganhou a minha atenção em relação aos outros, que tá só o nome. Então é como se fosse um super like do Bolsonaro naquele candidato, entendeu? Então só ali o cara já ganha um bump e talvez ele possa ser eleito. E um outro fator institucional que é importante é que no Brasil a gente tem eleições de turno único nos municípios com menos de 200 mil eleitores. E eleições de turno único, como a gente sabe, você pode ganhar com 30 e poucos por cento dos votos, né? Até menos, dependendo da fragmentação, mas é improvável. Mas se a gente pensa naquele esquema explicativo que a gente se acostumou a ver na política brasileira nos últimos anos, que 25%, 20%, 15%, vai lá, brasileiros são bolsonaristas raiz, você pode pensar, um candidato que fala assim, não, eu vou abraçar o Bolsonaro nessa cidade, se a gente, eu sei que não é uma distribuição aleatória, mas digamos que fosse, ele tem 15% do eleitorado garantido, falta só 15%. Então talvez seja um ativo importante nos municípios pequenos que não existia antes. Então por isso que eu estou vendo, é por aí que eu estou vendo a nacionalização, Cláudio, mas a gente tem um problema de medida, né? Difícil de medir. Quanto que a gente atribui ao Bolsonaro, quanto que é o centrão do PL, etc. Mas é para esses lugares que eu tenho olhado. Quer dizer, então a gente pode dizer que se não há exatamente uma nacionalização no sentido automático, há um trabalho ativo no sentido de tentar produzir algum grau de nacionalização, dando coesão, e no caso aí, sobretudo ideológica, a certos candidatos por conta dessa vinculação, né? Quer dizer, pelo menos no campo bolsonarista, isso fica claro, né? E esse site, você sabe dizer se ele é produzido pelo próprio Bolsonaro, pela sua equipe, o próprio Bolsonaro não é ele diretamente, claro, mas vinculado diretamente a ele? Que sim. Eu vi na imprensa que sim, que ele está registrado no nome do Bolsonaro. Então... aí realmente é um trabalho, vamos dizer, profissionalizou, né, a coisa, não é só Exato. indicar pura e simplesmente, né? Exato. Muito bem, gente, muito boa conversa, super interessante, aqui conseguimos abordar vários aspectos aí dessa disputa municipal. Eu quero aí devolver para vocês a palavra para, enfim, se tiver ainda algum ponto que vocês entenderem que a gente não abordou e que é importante ainda trazer, vocês possam fazer isso e para fazer a amarração final. Mas como foi o Lucas que foi o último a falar, eu começo com o Marco. Marco, por favor. Agradecer, né, Cláudio, pela oportunidade de estar falando sobre política local aqui. Acho que a gente tem um déficit na mídia de cientistas políticos falando sobre política. Geralmente colocam pessoas de outras áreas, não que seja ruim, mas acho que tem pouco cientista político falando sobre política na mídia, trazendo os trabalhos que a ciência política produz sobre a política no Brasil, ou seja, abordando de uma maneira científica, né, que acho que é isso que é super importante da gente colocar, e de falar aqui da eleição local, de tentar sair desses chavões sobre a eleição local e falar a partir de um aspecto mais científico e mais trabalhado, mais estudado, vamos dizer assim, né? A partir das nuances da questão, a partir das várias dimensões que ela inclui, né? Eu acho que não tem muito o que dizer agora no final, acho que é um pouco isso, Cláudio. Acho que não tem mais nenhum tema, acho que a gente passou por bastante tema, né? Uhum. Tá ótimo. Obrigado, Marco. Lucas, por favor, você. Bom, Cláudio, queria agradecer mais uma vez a participação. Gosto muito mesmo do podcast, trabalho incrível. Também seu trabalho, assim, acho que nunca comentei com você, mas ali no meu nicho de partidos políticos, fica ali em cima, tem o seu livro sobre a Prefeitura de Erundina. Opa, aí sim. Aprendi política local com você. Então, é muito bom estar conversando com você sobre esse assunto. E também, assim, é um assunto que eu estudo há muito tempo, e eu acho que eu brinquei antes da gente começar, que eu faço questão de falar que eu fiz o mestrado na FMG, porque uma coisa, eu formei em Direito, né? Não sei se
vocês sabem, eu não falei Na isso na minha graduação, né? credencial. Na graduação eu formei em Direito, e a Faculdade de Direito da FMG, ela tem uma tradição nessa área. O professor Orlando Magalhães Carvalho, nos anos 50, tem estudos de sociologia eleitoral sobre política local, focando muito em Minas Gerais, claro, naquela época, né, na Revista Brasileira de Estudos Políticos, que na década de 60 tem esses estudos do Zé Murilo de Carvalho, tem estudos do Glaucio Soares. Então, assim, eu fico muito feliz de estar falando disso aqui 10 anos depois, né? Então, mas sempre trazendo um pouco isso que o Marco comentou, né? De tentar trazer um olhar talvez um pouco menos viciado no senso comum, né? Que é muito fácil cair no discurso do coronelismo como se ainda existisse hoje. E olha assim, eu adoro o livro do Vitor Nunes Leal. Então, se todo mundo me pergunta qual que é o seu livro de ciência política favorito, eu falo que é o Coronelismo Inchado em Voto. Eu adoro aquele livro, um jurista, inclusive. Então, eu acho que é importante. É isso que eu ia falar. Disso. Você está falando, eu estava exatamente aqui checando a informação, né? Porque o Vitor Nunes Leal, que escreve o livro que é, inclusive, por muita gente considerado o livro fundador da ciência política no Brasil, que é o Coronelismo Inchado e Voto, tanto que o prêmio para o melhor livro de ciência política que a Associação Brasileira de Ciência Política, a ABCP, confere anualmente, e que foi dado para mineiros, né? Esse ano, diga-se de passagem. Ele é um livro escrito por um jurista, foi ministro do Supremo Tribunal Federal e mineiro de Carangola. Então, essa tradição aí do direito à ciência política em Minas Gerais está muito bem estabelecida, pode ficar tranquilo quanto a isso. Não, então, assim, sai um pouco desse discurso, assim, e por fim uma mensagem, que eu não ia me perdoar se eu esquecesse. Acho que é muito importante da gente pensar, né, muitas eleições, sair um pouco das capitais, e como é que eu vejo isso fácil, né? A gente relançou recentemente uma plataforma no nosso grupo de pesquisa, né, o CPS Data, que a gente deixa o link para vocês, que tem vários indicadores eleitorais. O que a gente chama de indicadores são aquelas contas, aqueles índices que são fáceis para a gente entender a disputa nos municípios, nos estados, reeleição, número de candidatos em disputa. Então isso é muito legal, né? Então, por exemplo, eu tive nessa mesa recentemente na Unicamp, que aí alguém falou assim, não, porque uma colega de mesa falou, não, que a gente chamam a gente para dar entrevista, e tipo assim, uma entrevista sobre eleição em Rio Branco. Eu não sei nada da eleição de Rio Branco. Como é que eu vou dar uma entrevista sobre a eleição de Rio Branco? Eu brinquei com ela, olha, você não sabe nada, isso aqui é um dado, né, que eu tirei de Rio Branco, o que é normal, né, você está aqui no Sudeste e tal, mas se você for no CPS Data, você vê que o número efetivo de partidos na disputa para prefeito, desde 2000, ele é um pouco acima de 2. Então, se você apostar, você falar assim, eleição de Rio Branco, não, tem 2 candidatos fortes na disputa para a prefeitura. A probabilidade de você acertar é muito alta. É mais ou menos que nem acertar o sexo da criança, né? É um pouco isso, 50% de chance de acertar, né? Não, se você fala que são 2, é bem mais que 50%. Você pode até errar, mas é bem mais que 50%. Então, esses e outros dados estão lá no CPSP Data. Muito bom. E ainda fizemos o comercial aqui do CPSP Data, e que é importante fazer um banco de dados fundamental para quem está interessado aí em obter dados aí sobre eleições no Brasil, processos eleitorais e partidos, que está disponível na internet. É só procurar que encontra muito facilmente. Bem, gente, quero aqui finalizar agradecendo muitíssimo tanto ao Lucas como ao Marco por essa ótima conversa, super interessante, esclarecedora aí sobre a questão das eleições municipais no Brasil, né? Lembrando que são eleições, num certo sentido, solteiras, né? Elas não ocorrem aí competindo com eleições estaduais ou com quaisquer outros, e espero que, pelo menos enquanto eu estiver vivo, esse negócio continue assim, porque sempre aparece aquela proposta que me parece seria desastrosa de unificar todas as eleições num ano só, sob o pretexto de que isso economizaria dinheiro, ou que isso, na realidade, produziria ali um trabalho melhor do Congresso, porque o país para de funcionar em ano de eleição. E se a gente olha para outras democracias mundo afora, inclusive, vai ver que outros países, inclusive do mundo, vamos dizer, das economias altamente desenvolvidas e de democracias muito consolidadas, tem várias eleições, tem eleição praticamente todo ano. Então, não é a eleição que atrapalha isso. E aí, na realidade, se você junta tudo, imagina para um eleitor comum entender uma discussão política que iria do buraco da rua até as relações do Brasil com a China, né, que seria da eleição, né, municipal, ali do município pequenininho, até, né, a disputa presidencial. Isso não tem o menor cabimento, espero que a gente continue assim. Se um dia tu quiser talvez unificar, faria talvez algum sentido juntar municipal com estadual, mas jamais jogar isso junto com a eleição nacional seria, a meu ver, desastroso para a democracia brasileira. Então, é importante falar sobre a eleição municipal, e até foi muito bem lembrado aqui, tanto pelo Marco como depois pelo Lucas,
esse trabalho, né, do Vitor Nunes Leal, o trabalho clássico, Coronelismo, Estado e Voto, que é um estudo sobre política no município. Ou seja, né, esse trabalho seminal, fundador da ciência política brasileira, é um trabalho que olha para a política municipal. Daí a gente pode ter um pouco, aquilatar, né, a nobreza desse assunto para se discutir política no Brasil, um assunto fundamental esse da política municipal. Bem, e só para ainda emendar, né, um país que em boa medida nasce politicamente a partir de municípios. É a partir dos municípios fundados ainda pela colônia portuguesa, as câmaras municipais, que inclusive o Vitor Nunes trata no livro dele, é que esse país começa a existir como tal. Então, acho que é sempre uma coisa importante da gente olhar com a devida atenção. Mas aí, enfim, eu vou fechando aqui, quero reiterar de novo né? Então é uma segunda reiteração, né? O meu agradecimento ao Marco e ao Lucas, e como faço sempre aqui no fechamento, agradecer a todos e a todos que têm contribuído para o trabalho aqui do Fora da Política na Salvação, acompanhando esse trabalho, seja no YouTube, seja no podcast, que está disponível em mais de 20 plataformas de áudio, sendo que no Spotify áudio e vídeo, para quem quiser também assistir. E quero, claro, também agradecer a todo mundo que tem contribuído aqui com o projeto do canal por meio de algum tipo de apoio financeiro. Seja dando aquele apoio pontual no botãozinho valeu demais, que fica no canal do YouTube, embaixo do vídeo, aquele botão que tem um coraçãozinho que permite uma contribuição pontual por intermédio do Google Pay, seja de maneira mais continuada também no âmbito do YouTube, fazendo aí uma inscrição no canal e aí se tornando sócio do canal por intermédio do Clube dos Canais do YouTube, seja de forma parecida, fazendo uma assinatura simbólica do canal no site de financiamento coletivo benfeitoria.com. Aí basta digitar o endereço benfeitoria.com/apoio Fora da Política Nossa Salvação, tudo junto, ou ir direto no benfeitoria.com e procurar pelo projeto do Fora da Política Nossa Salvação, ou ainda, para quem também preferir esse outro instrumento, fazendo um Pix, né? Uma emenda Pix, vamos dizer assim, para o Fora da Política Nossa Salvação, e a emenda Pix para o Fora da Política Nossa Salvação pode usar aqui a chave Pix do canal, que é o e-mail de contato para quem quiser mandar uma mensagem, que é contato@foradapolíticanoasalvação.info. Vou repetir, contato@fora da política não há salvação.info. Claro que sem acento, né? A gente sabe como é que funciona isso. Enfim, obrigado de novo ao Lucas e ao Marco, obrigado a todo mundo que nos acompanhou. Até a próxima. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. Maybe someday you'll have it your way. Maybe someday it'll all work out. Until then, nope, a nope, a nope, a nope, definitely nope, a nope, nope, a nope. Probably never, ever, 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 ever gonna happen. Oh no. Fora da política não há salvação. Um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto.